Boa noite, tudo bem? Eu sou José Gabriel, aluno da disciplina de Fundamentos de Sistemas Digitais, ministrada pelo professor Caleb, na Universidade Federal de Sergipe, e hoje eu vou apresentar o trabalho que é basicamente um cronômetro ajustável, cronômetro relógio. Aqui nós temos a especificação fornecida pelo professor Caleb, onde basicamente você vai ter que exibir as horas e minutos em displays de 7 segmentos separados por um ponto e os segundos do relógio vão ser apresentados em binário nos LEDs disponibilizados na placa. O relógio tem três funções descritas aqui na máquina de estado, onde ele pode estar rodando, ou seja, o relógio vai ser incrementado, né? A cada variação de clock você vai aumentar um segundo. Quando você transiciona de estado, você você vai ter a possibilidade de ajustar os minutos, onde enquanto você está apertando um botão, os minutos vão aumentando e assim você consegue ajustar o horário do relógio. É importante ressaltar que nesse estado o relógio ele não roda sozinho. Você só consegue realmente ajustar os minutos. De novo, se você pressionar o botão, você vai para o seu estado seguinte, que é de ajustar a hora. E nele é basicamente a mesma coisa, só que para as horas. Enquanto você estiver apertando o botão 1, as horas vão incrementando e você consegue assim definir o horário que você quiser para o seu relógio. Aí, se você aperta novamente, o tempo parado. O relógio não incrementa sozinho. E o estado principal. E apertando o botão, você volta para o estado principal, que é a operação normal do relógio, ele rodando. Eu fiz um projeto bem simples mesmo. Todas as funcionalidades estão no módulo Chronometer. E ele usa um módulo DEC7Seg, que é simplesmente um decodificador de 7 segmentos. Ele pega uma palavra binária, um número binário de 4 dígitos e converte isso para os 7 dígitos do display 7 segmentos. Então aqui a gente chega na parte interessante, que é a implementação em código e ele rodando na placa da Pitanga. Aqui nós temos a execução com 0 erros e 0 avisos e quase 50% dos transistores sobrados, então é bem eficiente. Aqui eu tenho o módulo principal, que é o cronômetro, e ele vai receber como entrada o clock fornecido pela placa, o input de usuário, que ele vai usar para avançar o estado, outro input de usuário que é quando ele quiser incrementar o valor, quando ele estiver ajustando as horas ou minutos, ele vai usar esse botão para poder incrementar ambos. Reset, que ele reinicia toda a contagem do relógio, né? Ele zera todos os parâmetros e é um switch que pode ser acionado na placa. O contador dos segundos, que é a parte central do sistema para poder fazer o cálculo e ter o controle da marcação de tempo. Aqui são os 4 displays de 7 segmentos. Aqui o debug state é para exibir na placa com esses dois LEDs em qual estado a máquina está atualmente, para você poder saber se você está ajustando horas, minutos ou se o relógio está rodando. E esse dot, esse ponto, é simplesmente esse pontinho daqui que separa as horas e os minutos. Aqui é a descrição em Verilog do que eu acabei de falar. O clock, o avançar estado, o botão de incremento e o reset são inputs. Aqui esses dois são registradores que armazenam as horas e os minutos. Como as horas vão de 0 a 23, elas cabem em 5 bits. E os minutos, como vão de 0 a 59, são necessários 6 bits para armazenar o valor por completo. Essa descrição aqui está atualizada porque primeiro eu usei outra lógica que não estava dando muito certo, aí eu substituí, mas vou explicar aqui tudo direito.
Aqui, o contador dos segundos, que serve para controlar o relógio e ser exibido aqui na placa nos LEDs. Aqui são os outputs dos displays de 7 segmentos. Display de 7 segmentos, eles têm 7 bits. Isso daqui eu explico daqui a pouco. Aqui novamente o debug state, simplesmente para mostrar em qual estado a máquina está durante a utilização. Aqui o ponto de separação. E aqui o principal, né? O funcionamento do relógio está aqui. Aqui que a mágica acontece. Aqui está a definição dos estados da FSM. O estado rodando, definido para 0. O estado de ajustar minutos, definido para 1. E o estado de ajustar horas, definido para 2. E aqui simplesmente é o armazenamento do estado e do estado seguinte. Aqui é o loop que controla o funcionamento do relógio. Ele é sensível às bordas de subida do clock e ao reset, e às bordas de subida do reset. Enquanto o relógio não estiver resetado, o estado, a cada mudança de clock, a cada subida de clock, o estado vai receber o próximo estado. No caso, eu vou, dependendo das transições, eu vou modificar o próximo estado e isso vai controlar e garantir que a máquina vai estar sempre rodando no estado correto. E aqui o debug state é simplesmente para poder exibir na tela. Então, sempre que eu mudar o estado, ou ele permanecer o mesmo, ele vai estar atualizado para ser exibido. Aqui temos um casamento de padrões, né, usando o bloco case state para poder controlar a máquina. Então, cada caso vai ter um estado. Quando o estado estiver rodando, eu sempre vou incrementar o segundo. Essa lógica, a cada virada de clock eu incremento o segundo e a partir daí eu vou fazendo os cálculos para poder manter o tempo atualizado. Aí aqui é uma lógica bem simples. Se o contador, assim que o contador dos segundos atingir 59, no próximo clock ele vai zerar e vai incrementar o contador dos minutos. Aí sempre que os minutos forem incrementados, né, na cada volta da máquina, se o minuto for incrementado e ele passar de 59, perdão, ele zera os minutos e incrementa a hora. O incremento da hora é mais do mesmo também, só que tem uma pequena diferença. Um dia só tem 24 horas, então, como a gente está fazendo um relógio, se passa das 23h59, o relógio zerou, né? Tipo, vai começar outro dia e vai começar à meia-noite, 0 minutos e 0 segundos e basicamente vai resetar o relógio, né? Aí aqui a cláusula de transição de estados. Se você apertar o botão para avançar o estado, a variável novo estado recebe ajustar minutos. Ou seja, você vai, na próxima subida do clock, você vai para o estágio seguinte. Para o estado seguinte. Ele vai mudar essa expressão daqui, e essa expressão vai ser avaliada novamente. E a gente vai passar para o próximo estágio, que é ajustar minutos. O ajustar minutos se o botão de incremento estiver pressionado, eu vou aumentando com clock o minuto em 1, gradativamente. Aí, assim que o minuto atingir 59, no próximo, que seria 60, ele zera. E nesse caso, como está no estado de ajustar minutos, eu não vi a necessidade de incrementar a hora. Porque, como que você está ajustando o relógio digital, você ajusta ou a cada dígito ou você vai incrementando só os minutos e depois só as horas. Tipo o alarme do celular, né? Que é uma rodinha que você gira e você seleciona ali o número que você quer. E, novamente, a condição para a mudança de estados é você pressionar o botão de avançar estado.
Nesse caso, o estado seguinte vai ser ajustar horas, então o próximo estado recebe o estado de ajustar horas. No estado de ajustar horas, isso daqui é remanescente de outras tentativas de fazer o relógio funcionar. Não bem sucedido, mas agora está certo. Então, quando você está no estado de ajustar horas, se você está segurando o botão de incremento, você aumenta a hora em 1. E se as horas passarem das 23 horas, você zera as horas. E, novamente, a mesma lógica dos minutos, né? Como você está no modo de ajustar as horas, não tem por que eu interferir nos minutos ou nos segundos, porque eu só quero mudar a hora naquele momento. E aqui a cláusula de mudança novamente. Se você pressionar o botão de avançar o estado, o próximo estado recebe o estado rodando, que vai completar o ciclo. Aí aqui, se vocês verem, todo esse bloco OU está dentro do se a máquina não estiver resetada. Aqui, if not reset. Aí aqui nós temos a contrapartida. Se a máquina estiver resetada, você simplesmente zera horas, minutos e segundos. Muito fácil. Aí aqui, obviamente, um número de 23, 59 ou 59, né? Números de 2 dígitos não podem ser expressos com somente um display de 7 segmentos. Então, para isso, é necessário um decodificador. No caso, né, eu tenho que pegar a informação binária e transformar em informação de display de 7 segmentos. Para isso, utiliza-se um módulo fornecido pelo professor, que é simplesmente um dicionário que diz se for 0, recebe isso, se for 1, recebe aquilo, e assim sucessivamente. Só que, obviamente, você não consegue exibir um número de 2 dígitos em um único display de 7 segmentos. Então você tem que quebrar os minutos em unidades e dezenas. Aí para isso, a gente volta aqui nesses fios. Aqui tem as unidades das horas, as dezenas das horas, as unidades dos minutos e as horas dos minutos. Para conseguir esses valores, simplesmente utiliza-se a palavra-chave assign e assim, né? Você tem um número de 2 dígitos. Para você pegar as unidades, o último dígito, você simplesmente utiliza o operador mod de resto da divisão por 10. Que aí é como que você tirasse. Como você pegasse só o último dígito. Aí para pegar as dezenas, que é o dígito da frente, é a mesma lógica, só que ao contrário. Você faz a divisão inteira por 10. Ou seja, você vai pegar somente o primeiro dígito do número. Aí eu faço isso para os minutos e para as horas. Aí aqui eu declaro as 4 instâncias dos displays. O display 0, display 7 segmento 0. Esse foi o código de nomenclatura que eu usei. Display 701 para as unidades dos minutos, display 70 para as unidades dos minutos, display 71 para as dezenas dos minutos e assim sucessivamente para as horas também. Aí agora mostrando o pinout. O clock eu associei ao clock de 3 Hz fornecido pela placa, simplesmente por efeitos de demonstração para ser mais dinâmico no vídeo. Mas poderia facilmente substituir o clock para 1 e seria um relógio perfeito. O botão de avançar o estado é associado ao botão 0 e o incremento associado ao botão 1 e o reset ao switch 0. Aqui é o código, é a associação do contador dos segundos com os LEDs para exibição como está vendo aqui em binário. Aqui o debug do estado, o debug do estado e aqui os displays de 7 segmentos. Aqui o pontinho para separar as horas dos minutos. Aí agora mostrar em operação. Como vocês estão vendo, a máquina está aqui fazendo o incremento de segundo a segundo, incrementando os minutos. Se a gente aperta o botão 0 e transiciona para o estado de
ajustar minutos, como a gente está vendo aqui, o incremento nos segundos parou. E enquanto eu estiver pressionando o botão 1, ele vai incrementar os minutos. Novamente, enquanto eu estiver apertando o botão 1, ele vai incrementando os minutos. Se vocês forem vendo, aqui eu estou indo mais devagar um pouco. Estamos no 59. No 59, se eu continuar, ele volta para o zero, porque novamente estamos aqui apenas ajustando os minutos. Se eu aperto o botão 0 novamente, transiciona para o estado de hora, de ajuste de hora, e nós podemos novamente ajustar as horas. Aí aqui 20, 21, 22, 23, no 24 ele zera. E se a gente voltar para o estado normal, tudo funcionando perfeitamente. Aí aqui tem o botão reset, que ele simplesmente para o relógio e define tudo para zero. E agora mostrar os casos que tem potencial para dar erro, né? Se eu vier aqui e incrementar até 59 minutos, voltei depois de uma pequena correção no código. Eu simplesmente adicionei essas cláusulas IND durante o incremento dos minutos e das horas. Porque o que estava acontecendo? Quando eu voltava para... Quando eu saía do estágio de ajuste e ia para o estágio de rodar, o contador dos minutos percebia que era 59, aqui estava 59, e já incrementava logo a hora antes de completar os segundos. Então isso estava errado, então agora ele só pode incrementar a hora se tanto os minutos como os segundos forem 59, ou seja, quando ele estiver realmente no momento de virada. Aí eu adicionei essa condição também às horas para que o erro não aconteça. Lá também. Ele só vai zerar o relógio, né? 000, quando a hora for 23, os minutos 59 e os segundos 59 também. E aqui, como agora também requer que os segundos sejam 59 na transição dos minutos, também vai ter que zerar os segundos também. Mas aqui o caso que eu ia mostrar, avança de estado novamente. E aqui, esperar alguns segundos. E a transição perfeita para 1 hora. E aqui eu já deixei preparado o caso seguinte, das 23h59. Assim que eu avançar o estado, os segundos estão sendo incrementados. E assim que completar 0 horas, a contagem começa novamente. A qualquer momento eu posso resetar o relógio para zerar todos os valores e ele pausar, incrementar o estado, ajustar minutos, ajustar as horas, e ele voltará a funcionar normalmente. Agradeço pela atenção de vocês. Um prazer estar fazendo essa matéria com o professor Caleb. A gente aprendeu muita coisa, Verilog é uma linguagem super interessante. E a plataforma da Pitanga também é algo muito lúdico, muito intuitivo de usar. E dá um gostinho da gente que não tem tanto acesso a placas físicas conseguir ter essa experiência educacional aí tão bacana.